Programa Em Comunhão da TV Aparecida, momento semanal de uma reflexão. E nós queremos partilhar com você que já acompanha esse programa e sempre traz para a gente alguma informação, alguma reflexão que nos ajuda na nossa vivência da fé. Tenho certeza que muita gente já acompanha esse programa há muito tempo e nós temos agora, neste programa, a alegria de falar sobre alguém que vocês conhecem muito bem, São Frei Galvão. É uma devoção de todos nós e eu não sei por que Deus permitiu que ao lado da Mãe Aparecida viesse também o santuário de São Frei Galvão, porque ele é de Guaratinguetá, essa cidade tão próxima de Aparecida e da qual Aparecida era uma vila no tempo em que a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. Minha gente, a gente está celebrando já 200 anos da morte de São Frei Galvão, né? A gente chama assim a Páscoa de São Frei Galvão, a passagem dele desta terra para o céu. E ele é o primeiro santo brasileiro. Quando a gente fala assim, pode dar a impressão, e os outros não? Há outro santo brasileiro? Ah, sim, né? Mas o primeiro que brotou desta terra, cresceu nesta terra e foi beatificado, santificado, foi exatamente São Frei Galvão. E aí então eu tenho a alegria de ter como convidados, primeiramente, Frei Diego, que é o reitor do Santuário do Frei Galvão. Seja bem-vindo, Frei Diego. Muito obrigado, Padre. É uma alegria muito grande estar aqui em nome do nosso santuário e do nosso confrade, esse grande franciscano, nosso querido São Frei Galvão. Tem algum franciscano que não seja santo? Eu acho que não. Estamos a caminho da santidade, inspirados em Frei Galvão também. É verdade, viu? E é uma alegria muito grande. Nós temos aqui conosco também Leonardo Tipoli. Ele é sobrinho da 8ª geração de São Frei Galvão. É verdade, Leonardo? Prazer, Padre. Prazer imenso estar aqui na TV Aparecida, uma TV abençoada. Então... E é uma satisfação também de poder vir da família de Frei Galvão, né, descendente do irmão dele. Então, e é a 8ª geração então, da família sangue do Frei Galvão de França. Mas então, eu queria começar o programa com esse versículo da carta, primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 18 e 19. Presta atenção. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações. Palavras bonitas e palavras que, num certo sentido, já formam uma verdadeira auréola em torno de Frei Galvão. Eu gostaria que o próprio Frei Diego comentasse um pouquinho esse versículo, contemplando essa imagem bonita de Frei Galvão. Essa passagem nos lembra, Padre, exatamente a grandiosidade de Frei Galvão. Sim. Que foi um homem que não ficou somente na teoria, não amou somente por palavras, mas a sua vida, antes de tudo, foi um grande testemunho. Sim. O bonito de São Frei Galvão é que ele consegue materializar a sua devoção. Por isso, as suas palavras, a sua verdade se tornam concretas nas obras que ele faz. Sim. As pílulas de Frei Galvão, que depois a gente vai falar, é uma materialização, é a obra da fé. Sim. A construção do Mosteiro da Luz em São Paulo é exatamente a materialização. O Frei Galvão, que era um homem que amava, que tinha uma vida de oração, que pregava, que celebrava, era também o homem que pegava na enxada, que pegava na colher de pedreiro e no tijolo e construía muros, construía casas, construiu o grande Mosteiro da Luz. Então, para mim, isso é muito bem aplicável a Frei Galvão, porque era o homem que conseguia materializar a sua fé. A verdade para ele não era apenas algo que se transmitia pela língua, não é mesmo? Nem pela palavra, mas era alguma coisa que se transformava em atos, principalmente atos de bondade, de amor, né? Tudo aquilo que foi a vida desse homem. Então, vamos conversar sobre Frei Galvão, né? Como nós temos alguém aqui que é da família de Frei Galvão. Frei Galvão viveu entre o século 17 e 18, Perfeito. Né? Ou seja, o Brasil ainda era pequenino naquele tempo, devia ter uns 3 milhões de habitantes no máximo, né? Não era esse mundo de mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil era uma capitania hereditária, né? Ainda comandado lá pelo rei de Portugal. Enfim, e a gente vivia uma época aqui em que era um Brasil criança, né? Estava nascendo, estava se formando esse povo.
Muita gente veio para cá, os primeiros para conquistar e ficar ricos, outros vieram para sobreviver, porque já não tinham tanto espaço na sua Europa e aqui foram formando um novo povo. E aí surge então essa figura bonita, Frei Galvão. Você que é da família dele, como que é essa história, já que herdou um pouco do sangue de Frei Galvão? Então, padre, o Frei, né, nascido na cidade de Guaratinguetá, muitos até diziam que ele poderia ter nascido na cidade de Pinda, mas depois foi verificado que não, né? O pai dele casou-se em Pindamonhangaba e os 3 primeiros irmãos nasceram em Pindamonhangaba. E o pai dele veio ser capitão-mor na cidade de Guaratinguetá. Com isso, o primeiro filho, né, da família Galvão a nascer em Guaratinguetá foi o Frei Galvão. Frei Galvão. E ele... Então não tem briga entre Guaratinguetá e Pinda, não? Não tem. E até tem uma declaração dele, em decorrência de um casamento do irmão dele, que ele escreveu e assinou lá em São Paulo, que, né, eu, nascido na vila de Guaratinguetá, então não tem dúvida nenhuma, nessa cidade abençoada, que Guaratinguetá e Aparecida, vamos dizer, é uma região só, é uma cidade só, né? Aparecida descendeu de Guaratinguetá. E o mais interessante também, chamando a atenção, padre, é que Frei Galvão é de 1739. Século XVIII é começo. Quando a mãe dele, né, quando ele nasceu, a mãe dele tinha 22 anos. Faça uma conta, 1739 menos 22, dá 1717, que é o ano que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Interessante, então, a mãe é uma coincidência bonita. De Frei Galvão nasceu em 1717. Né? E a família era devota de Santa Ana, avó de Jesus. Então isso começou a me trazer uma curiosidade. Então isso trouxe o nome dele, então? Antônio de Santana Galvão, por devoção, né? Porque o nome de batismo dele é Antônio Galvão de França, que é o mesmo nome do pai. Sim. E ele substituiu, né, o Antônio Galvão de França para Antônio de Santana Galvão. E já com o Frei Diego, a importância desse Frei Galvão aí para nós brasileiros, porque eu percebo que Frei Galvão, há outros beatos santos brasileiros, mas de repente ele se tornou popular, né? Exato. Isso é bonito, padre, como o senhor destacava no início, é o primeiro santo, né, brasileiro. Nós temos a primeira a ser canonizada aqui do Brasil, a Santa Paulina, mas ela era italiana. Frei Galvão é filho da nossa terra. É um marco, sem dúvida, para o catolicismo no Brasil. Pensar que nós tivemos aí praticamente 5 séculos de catolicismo aqui, né, para termos este primeiro homem, né, o primeiro santo reconhecido pela Igreja. E eu acredito que isso traz um apelo muito grande para todos nós brasileiros, porque o santo é alguém que nasce num contexto geográfico, histórico, social, familiar muito concreto, né? O Leonardo dizia um pouco dessa realidade de Frei Galvão. A grande mensagem que eu acho que pode trazer para todos nós brasileiros é mostrar que aqui, exatamente nessa terra, com o nosso jeito de ser, com a nossa espiritualidade, com o nosso rosto católico, brasileiro, latino de ser, nós também alcançamos essa santidade. Que a santidade é uma proposta para todos nós e não é o privilégio de alguns, não é? Exatamente. Então, celebrar e, eu diria assim, se apropriar bem desta bonita devoção de Frei Galvão é passar esta grande mensagem que, assim como um filho aqui do Vale do Paraíba, um filho de Guaratinguetá, chegou às honras dos altares, se tornou santo, todos nós também somos chamados e podemos ser santos. É o velho desafio de Santo Agostinho, né, Frei Diego? Né? Se ele conseguiu, se ela conseguiu, por que é que eu não vou conseguir? Exatamente, todos nós. Isso é muito importante. E, por outro lado, eu acho interessante, porque ele brota de uma família até certo ponto nobre, né, o Frei Galvão, né? Sim. Nota dele. E é um homem que se torna franciscano, jovem ainda, ele se torna franciscano? Que idade que ele tinha, mais ou menos? Primeiro ele foi estudar com os jesuítas na Bahia, porque era o colégio de referência, não é? Na época. Como o senhor destacou, os pais tinham condições, então já tinha um irmão dele estudando lá e ele vai para lá também.
com o decreto de Pombal, de fechamento Sim. e expulsão dos jesuítas, então Frei Galvão retorna para casa aqui em Guaratinguetá e depois é encaminhado para os frades menores aqui em Taubaté, também no Vale do Paraíba. E por ali ele Já começa... viu o mosteiro de Taubaté, então? Já que existia uma fraternidade nossa ali. Sim. E por ali ele começa a caminhada franciscana dele, né? Sim. Então, muito jovenzinho e já com uma boa bagagem de estudos, de preparação que já trazia daqueles 4 anos junto aos jesuítas na Bahia, Frei Galvão fez toda a sua caminhada religiosa e sacerdotal, assim, muito rapidamente. Ele foi ordenado com que idade, mais ou Ele menos? foi ordenado com 24 anos. 24 anos só? Muito jovem, né? Muito jovem, Exato. é verdade, viu? E é interessante. Nós vamos tentar entender o caminho de santificação de Frei Galvão, né? E tudo aquilo que fez com que ele chegasse a esse ponto, né? Mas, do ponto de vista, se vocês que são a família, assim, né? Qual é a admiração que vocês têm por este homem, por este frei, por este familiar que Sim, foi santificado? Os familiares, né, já o consideravam santo Ah? desde dos antepassados. Então, a própria sobrinha de primeira geração, Sim. que também foi freira, que fez a primeira imagem, esculpiu a primeira imagem. Ah, foi uma sobrinha que Foi uma fez? sobrinha de Frei Galvão. Inclusive, a imagem se encontra no Mosteiro da Luz, em São Paulo. E ela já falou, olha, esse tio vai virar santo mais cedo ou mais tarde. A sociedade da época, não digo nem os familiares, né? O próprio povo de São Paulo, naquela época, São Paulo era uma cidade muito pequena. Para se ter ideia, o Brasil se restringia à região Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e mais tarde um pouquinho do Paraná. Era muito mato, muita Sim. floresta, muitos índios. Né? Então, o Brasil se restringia ao lado leste. O litoral, praticamente, né? O litoral. Então, por isso, até fugindo um pouquinho, o Frei Galvão foi estudar na Bahia, mas não tinha avião, não tinha estrada, não tinha carro. Ele foi por embarcação pela costa do Brasil, dias e dias de viagem, até chegar à Baía de Todos os Santos. Sim. E lá, onde é Salvador hoje, adentrar via o rio Paraguaçu até a cidade de Cachoeira. Olha E aqui. depois também no Rio de Janeiro, né? Essas viagens sempre. Quando do Rio para cá, era picada de burro, a cavalo, A 4 pé. ou 5 dias, ora a pé, comendo frutas à beira da estrada, comendo um peixe que alguém pescava. Então, a dificuldade foi imensa, não é a facilidade que nós Eu não sei se é uma temos. dificuldade ou se não era mais bonito, né? Sem dúvida. Porque nós fazemos sem com dúvida. tanta velocidade que não Nem apreciamos nada. apreciamos. Exato. É verdade, né? Mas que interessante, né? Agora, Frei Diego, uma coisa que sempre me chama a atenção, porque, vamos dizer, Frei Galvão foi um grande missionário, fez isso, aquilo. Agora, esse homem gastou um tempo da vida imenso fazendo um mosteiro. Como é que é possível ficar santo fazendo um mosteiro, construindo, como se diz, né? Ali com a pá de pedreiro, carregando material. O que aconteceu? Eu nem entendi se ele fundou uma nova congregação religiosa ou não. Pode explicar isso pra gente? Quando ele foi para São Paulo, Sim. ele morou no nosso convento de São Francisco, que até Sim. hoje nós temos lá uma fraternidade. E ali ele foi designado confessor. Então atendia várias pessoas e inclusive atendia algumas irmãs. E uma dessas irmãs, chamada Irmã Maria Helena do Espírito Santo, Sim. teve algumas visões nas quais Jesus pedia para ela a construção e a fundação de uma casa de recolhimento para mulheres. Sim. E essa casa de recolhimento seria o um quê? mosteiro, né? Um Uma tipo de casa de mosteiro, oração, exato. E aí ela se confessava, tinha Frei Galvão por diretor espiritual, por confessor, e começou a contar esse desejo que nascia no coração dela a partir, né, dessa relação mística que ela tinha com Jesus. Frei Galvão, então, com o passar do tempo, foi percebendo que aquilo era verdadeiro, era sincero, de tal forma que abraçou com a irmã, né, com a força que ele tinha, claro, também como sacerdote, abraçou com a irmã esse desejo de fundar ali em São Paulo essa casa de recolhimento, esse mosteiro, né? E aí os dois, então, começaram essa grande empreitada,
que não foi nada fácil, né? Em determinados momentos nós estamos ali naquele contexto em que não se podia abrir casas religiosas, né? Não se podiam, inclusive, acolher noviços, né? Jovens para começar uma caminhada religiosa. E Frei Galvão, destemidamente e certamente junto com a irmã, confiantes que era uma vontade de Deus, vão e com toda a força e coragem começam a construção desse mosteiro, né? Que hoje é o Mosteiro da Luz. A irmã que teve essas visões morre muito cedo e aí Frei Galvão então abraça aquela obra como sua. E vai herdar toda a mensagem da irmã. A mensagem da irmã, vai herdar o cuidado das outras irmãs que vieram para morar ali, certo, né? E doa praticamente toda a sua vida em função do cuidado pastoral e espiritual dessas irmãs, da construção do Mosteiro da Luz, né? Da escrita de um estatuto, de uma regra de vida para elas, né? E esse vínculo foi tão grande que os 2 últimos anos de vida dele, Frei Galvão passa a viver, com a autorização do bispo e do nosso superior provincial, passa a viver no mosteiro, ali no mosteiro. E ali ele morre e ali ele está sepultado, né? Então vejam, né, o quanto a vida de Frei Galvão está muito ligada a esse mosteiro. Frei Diego, essas irmãs eram franciscanas? Ou... Elas eram carmelitas, né? Era na verdade um ramo, né? Sim. E continuam ali, nasce esse novo ramo que hoje são as irmãs concepcionistas, irmãs da Imaculada Conceição, fundadas por Santa Beatriz da Silva, né? E ainda estão lá? Estão lá até hoje. Aqui em Guaratinguetá nós temos outro mosteiro também, é a Ordem da Imaculada Conceição. Assim que ele é quase um cofundador, então. Desse mosteiro ali, né? Mas o que é bonito, padre, o que eu vejo sempre essa ligação, é porque a Ordem da Imaculada Conceição, né? O Mosteiro das Concepcionistas, Frei Galvão, sempre foi um devoto da Imaculada Conceição. Como um bom franciscano, mesmo antes de ter sido proclamado o dogma da Imaculada, nós, os frades, sempre estivemos à frente, né, dessa devoção e da construção desse dogma. E Frei Galvão, muito jovem, se consagra a Nossa Senhora. Então, quando eu falo da materialização, para mim o Mosteiro da Luz também é a materialização da devoção de Frei Galvão à Imaculada Conceição. Ele amava tanto a Imaculada que ele construiu em São Paulo um mosteiro para as filhas da Imaculada Conceição, a Ordem da Imaculada Conceição, lá morar e lá também difundir essa bonita espiritualidade. Ou seja, no fundo, o mosteiro é uma declaração de amor à Imaculada Conceição também. O modo como ele vivenciou essa devoção, essa piedade à Imaculada. Exatamente. Né? E isso eu acho que é muito importante, porque, como eu dizia para você, como é que um construtor, de repente, fala, por causa disso vai ficar santo? Não tem exato, porquê, né? Exato. Eu acho que é uma vivência de uma espiritualidade profunda que faz brotar o mosteiro, exatamente, né, e existir até hoje. Isso é muito importante. A grande base do mosteiro, sem dúvida, é a espiritualidade e é também a devoção de Frei Galvão à Imaculada Conceição. Uma coisa interessante que já existia em Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, né? E também Santo Antônio Galvão, né? São milagres, né? Eu acho interessante como ele se tornou um taumaturgo, né? E os milagres são contados. A gente pode acreditar ou não, mas que são assim, uma expressão de como o povo via Frei Galvão e como percebia que ele era um instrumento de Deus, né? Que milagre que você acha mais interessante? Padres são diversos. Sim. E os dons, né? Ele tinha dons diferenciados. Sim. Tem santos na história que tem um dom ou 2 dons. E o Frei Galvão tinha diversos dons. Sim, era. A bilocação. Bilocação é o fato de estar em 2 locais ao mesmo tempo. Então, enquanto ele rezava uma missa, ele sentia o chamado em algum local, e tem diversos desses relatados na história, e ele pedia licença durante o sermão, virava de costas, e ali ele aparecia em outra cidade muito distante de onde ele estava rezando. E não era por televisão, né? Não era por televisão, nem por WhatsApp, nem por internet. Videochamada, nada, Skype. Impressionante. Então ele aparecia, é o dom da bilocação. Sei. Outro dom também, todas as vezes que ele se retirava
para oração, Sim. sua residência ou no mosteiro, diversas vezes ele trancava a porta e levitava. Ele rezava num patamar que ele saía do chão uma certa distância, e era Você comum, levava no ar um pouco. se elevava, e as crianças naquela época tinham o costume de olhar pelo buraco da fechadura. Hoje a fechadura é um buraquinho assim, mas naquela época, até chaves, nós né? temos a chave ali para mostrar, buraco da fechadura Então as crianças se juntavam perto do quarto dele, ou onde ele estivesse fazendo a oração, para olhar ele sair do chão, porque é diferente, uma coisa extraordinária, né? Os dons. Dons da telepercepção, da clarividência. Um fato também, um dom que chamou muita atenção, ele estava rezando uma missa em Guaratinguetá e começou a armar uma tempestade muito grande. Sim. E os devotos, vendo que a tempestade estava chegando, começaram a querer ir embora. Querer se dispersar. Frei Galvão, então, disse, né, para os devotos, falou, olha, não precisem sair daqui, porque nada vai acontecer nesse largo. Realmente a chuva assolou a cidade. Historicamente tem isso registrado. A chuva assolou a cidade, mas não caiu exatamente no largo onde ele estava rezando a missa. Não. Mais um fato para complementar, ele parou um sermão em São Paulo, por volta de 1820, e pediu que rezassem, que estava estourando em Portugal uma revolução grande, preocupante. Sim. E aí as pessoas rezaram e algum tempo depois, mais de mês, chegou a notícia que realmente havia uma revolução em Portugal, talvez a própria de 1820, e como é de arrepiar, porque ele descreveu a revolução em Portugal, estando no Brasil, em São Paulo, numa época que não tinha telefone, que não tinha contato, não tinha internet, a comunicação era por carta. Ou seja, então... ele vivia no século XXI, antes do tempo, né? Conseguia perceber. Isso é muito interessante, porque são pequenas manifestações, né, de quem já vive num outro patamar de comunicação, num outro patamar assim, de sensibilidade. Isso é muito importante. Mas tem uma coisa, agora eu queria que o Frei Diego falasse um pouquinho do santuário, mas daquilo que do santuário, mais do que todas as rezas que vocês fazem, devoção, a pílula do Frei Galvão. Eu acho que é alguma coisa que toca direto na vida de muitos devotos, né? Mas o santuário, como é que está indo, Frei Diego? Então, nós temos o Santuário de Frei Galvão, que fica em Guaratinguetá, a 15 minutos aqui de Aparecida, do Santuário Nacional de Aparecida, e lá nós temos acolhido inúmeros fiéis, devotos, romeiros, que vêm para buscar as pílulas de Frei Galvão, conhecer um pouco mais da vida dele, e ao mesmo tempo vem um grande número, o padre já agradecendo. São inúmeros os testemunhos, as graças alcançadas por meio das pílulas. O que são as pílulas, historicamente, não é? Certa vez, Frei Galvão estava atendendo uma família, enfim, e mandaram chamá-lo para rezar, atender a um rapaz que estava com uma crise renal muito grande, pedras nos rins. Mandaram chamar Frei Galvão para ir lá dar uma bênção. Como naquele momento Frei Galvão não poderia ir, não podia ir até aquela casa, teve uma ideia. Escreveu num pedacinho de papel uma oração a Nossa Senhora que diz assim: após o parto a Virgem permaneceu inviolada, rogai por nós, Mãe de Deus. Embrulhou como se fosse um comprimidinho, uma pílula, e mandou entregar para aquele rapaz. O rapaz, com toda a fé, tomou e milagrosamente ficou curado daquela crise renal. Conta também a história que havia uma mãe que, na hora de um parto de risco, ela e o bebê quase morrendo, né, pede a ajuda de Frei Galvão, o esposo vai até Frei Galvão e Frei Galvão a mesma coisa. Lembrando-se daquela história da cura daquele rapaz, escreve a mesma oração num papelzinho, enrola e manda entregar para a mãe. A mãe toma na hora do parto e tem a graça e fica curada e tem o bebê são e salvo. E daí então nasceram as pílulas de Frei Galvão. Um sacramental antes de tudo, né? Um pedacinho de papel com uma oração,
e que, para mim, são a grande expressão da criatividade pastoral de Frei Galvão. Eu acredito que foi isso que tornou as pílulas milagrosas. Por quê? Deus viu o esforço de Frei Galvão de se fazer presente das pessoas, dos enfermos. Frei Galvão poderia ter dito, olha, eu não posso, estou ocupado, não vou lá. Dou uma bênção daqui mesmo. Dou uma bênção, o que eu posso fazer? Foge Sim. do meu alcance. Mas não, nesse desejo de estar próximo das pessoas, de ajudar, de dar um conforto, teve a sua criatividade pastoral. Vou mandar uma oração aqui como se fosse um comprimidinho. Sim. E isso tudo tornou a pílula esse grande sacramental, por meio do qual, é claro, né, pela fé das pessoas, muita gente tem alcançado muitos milagres, muitas graças, e que a gente todos os dias acolhe, ouve lá, e isso tudo só testemunha o quanto Frei Galvão ainda continua sendo disponível para derramar as suas graças, a sua intercessão para todo o povo brasileiro. Pelo jeito, Frei Diego, ele não vai ser substituído por nenhum outro frei, viu? Não, ele é pílula é dele. É dele, com certeza. Eu acho muito bonito, porque essa sensibilidade de, ao mesmo tempo, falar a linguagem que o povo entendia, né? Um pequenino sinal. Exato. Mas nesse sinal ele fazia a pessoa entrar também em oração, a pessoa também invocar Deus e exatamente, né? Essa conexão, esse link que o ser humano faz com Deus. Então ele provocava isso e ele, nesse sentido, foi até certa psicologia para poder fazer a pessoa orar, fazer a pessoa... Eu acho que tudo isso é muito importante. Vocês são quantos freis lá? Lá nós somos em 3 frades, eu, o Frei Leandro e o Frei Roberto. Formamos a primeira fraternidade do Santuário de Frei Galvão. Era dos padres diocesanos, continua aqui da Arquidiocese de Aparecida, mas nada mais apropriado que um santuário franciscano esteja com os franciscanos, não é? Então, é uma fraternidade formada por uma trindade, né? Opa, estamos nos espelhando frades, né? na trindade. Então, minha gente, é tão bonito a gente poder discorrer ainda mais sobre Frei Galvão, né? Esse que é o São Frei Galvão, mas ele fica feliz de ser chamado até só de Frei Galvão. O importante é que ele é santo. Ele tem as marcas da sua vida de união profunda com nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor profundo a Nossa Senhora, e isso, como dizia Frei Diego, não foi assim em muitos escritos. Ele escreveu também bastante, mas foi principalmente arregaçar as mangas, viver a caridade, né? E viver essa forma de estar o tempo todo em contato com os pobres, os enfermos, os doentes, né? Lá estava Frei Galvão, que, segundo me dizia a biografia, não era pequenino como nós, não. Disse que era um homem há quem diga que chegava a 1,90 m, né? Forte toda a vida e de uma bondade, de uma suavidade, de um amor, de uma ternura imensa. É o caminho da santidade. E vamos repetir aquilo que já dizia Santo Agostinho. Se ele conseguiu, se elas conseguiram, nós também vamos conseguir. É isso que é a vida dos santos. Não só ser intercessão, milagreiro, mas principalmente ser um modelo, um chamado, uma vocação que recebemos aí desde o nosso batismo, né? A gente poderia conversar muito mais ainda sobre o Frei Galvão há 200 anos da sua morte, que a gente chama de Páscoa, né? Porque realmente participou da ressurreição de Jesus. Mas o tempo, ele é curto demais, a gente tem que fazer uma novela completa para falar de Frei Galvão, né? Muito obrigado, Frei Diego. E você não esqueça de ter vindo a Aparecida, visitar Nossa Senhora Aparecida, como diz, é um pulinho ir até o Santuário de Frei Galvão, né? Os dois estão bem unidos, deve ter uma razão especial, Frei Galvão e Nossa Senhora Aparecida. Até pelas datas, eles estão conectados, né? Eu queria então pedir ao querido Frei Diego que nós pudéssemos rezar essa oração tão bonita, Frei Galvão, rezando aí junto com você. Então, e encerramos assim o nosso encontro e agradecemos a presença de todos vocês e que São Frei Galvão interceda por você, pela sua família e pela saúde espiritual e física de todos vocês. Obrigado, Padre, pela oportunidade de poder estar aqui, contar com o apoio de vocês aí na divulgação deste grande santo, primeiro santo brasileiro, é sempre uma alegria. Então eu convido você a rezar comigo, conosco, esta oração de Frei Galvão. É a oração que vai no encarte com as pílulas. Você que vem até o nosso santuário de Frei Galvão, aqui ao lado de Aparecida, recebe essas pílulas e esta oração que nós vamos fazer agora. Deus de amor, fonte de todas as graças, dai-nos por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão,
que ao tomarmos com fé e devoção estas pílulas e rezando, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes, por tudo que fez e sofreu Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Faça agora aí no silêncio da sua casa o seu pedido, a sua prece a Frei Galvão. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu, cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Amém. Que bom. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, obrigado, Frei Diego. Obrigado, Leonardo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fique aí com a bênção da Mãe Aparecida e de São Frei Galvão.